Boa noite, povo de Deus. Convido você que já trouxe sua palavra a abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 22. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 16 ao 22. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus, tenho 21 anos, faço parte da comunidade católica Pleroma. Comigo veio meu pai e a minha mãe, e para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para viver uma experiência poderosa com o Espírito Santo, amém? Tenha certeza, meus queridos, que Deus hoje vai falar ao teu coração. Tenha certeza que Deus hoje vai fazer uma obra nova na sua vida. Fala para o seu irmão aí, se prepara. Porque o que Deus tem para você nessa noite não é pouca coisa. Quem achou, diga amém. Ô povo bom de Bíblia, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir você. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: tenho observado tudo isso desde a infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Veja a palavra de Deus e aplauda com toda a força. Meus queridos, nós acabamos de ler uma palavra que nós conhecemos muito bem. Uma palavra que nós conhecemos até mesmo de cor. Mas ela revela para nós algo poderoso da parte do Senhor. Um jovem chega para Jesus e pergunta para ele: ô mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida? Essa pergunta eu tenho certeza que se nós fôssemos da época de Jesus, certamente nós faríamos, porque é desejo nosso entrar no céu, sim ou não? Sim. E aí Jesus falou o que para ele? Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Só que antes disso, aquele jovem fala para Jesus o quê? O que eu devo fazer de bom para entrar, possuir a vida? E Jesus ele responde para ele algo assim muito impactante. Por que você me pergunta o que você tem que fazer de bom? Só Deus é bom. Ei, o que Jesus estava querendo ensinar aquele jovem? Que sem a graça de Deus, por mais que ele queira, por mais que ele se esforce, ele jamais vai conseguir fazer algo bom, porque a natureza do homem é ruim. Gente, nós não vamos conseguir fazer o que é bom se não for pela graça de Deus. Santo Afonso, ele vai dizer assim para nós que o homem ele é incapaz de perseverar no bem se
se não for pela graça, se não for pelo agir de Deus, então eu e você não conseguimos fazer o que é bom. E a partir disso, eu já quero entrar no tema: mudança de hábitos. Por que que eu preciso mudar o meu hábito? Porque eu não presto, porque eu sou ruim, porque eu não consigo fazer o que é bom. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. É preciso reconhecer aquilo que Paulo um dia reconheceu: há uma guerra dentro de mim, há uma batalha dentro de mim. O que o Espírito quer, a minha carne não quer, e o que a minha carne quer, o Espírito não quer. Eu vivo nesse combate, eu vivo nessa batalha, e o bem que eu quero fazer, eu não sou capaz de fazer, porque eu não consigo. Paulo entendeu isso, e nós precisamos entender que por mais que a gente se esforce, se nós não estivermos pela graça de Deus, nós vamos sempre fazer o que é errado. Nós precisamos viver na presença do Senhor, precisamos pedir a Ele todos os dias a graça de fazer o que é bom, a graça de ser santo, a graça de ser fiel, a graça de perseverar, porque se não for assim, nós vamos errar. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele vai dizer que o homem sem a graça de Deus, os pés dele correm para o que é mal. Precisamos ter com clareza isso na nossa vida. Precisamos mudar. Precisamos mudar. E se você acha, se você se encontra aqui nessa noite e olha para a sua vida e pensa, e acha até dificuldade, o que eu preciso mudar? Eu não vejo nada em mim mudar. Posso te dar um conselho? Um conselho que eu não li em livros, um conselho que não me falaram, mas um conselho que eu mesmo pratiquei nessa quaresma, no início dela. Eu perguntei para minha mãe, cheguei na minha mãe e falei assim para ela: mãe, conta para mim quem que é o Mateus. Aí ela falou: Mateus é uma benção, um filho amado, planejado. Eu falei: não, mas não é isso que eu quero saber não. Fala para mim os podres do Mateus, fala quem o Mateus é, os defeitos que o Mateus tem, que ele precisa mudar, porque eu não sou perfeito, mãe. E aí ela começou a falar, e aí eu fui anotando tudo que ela foi falando, então aquela listinha. Eu cheguei diante de Jesus, falei para ele: Senhor, esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu, Senhor. Mas eu não quero continuar essa pessoa. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, Senhor. Me ajuda. E a visualização que Deus me dá era de vários pedreiros trabalhando em obra, numa casa que estava sendo construída. E aí eu entendi, no fundo, o Senhor estava falando no meu coração: você não é uma obra que está pronta, você está em processo. Eu quero dizer uma coisa para você com tudo isso. Pergunte, tenha a humildade de perguntar: olha, quais são os meus defeitos? Porque se você olhar para a vida do outro, é muito fácil você apontar o outro, é muito fácil você julgar o outro pelo erro dele, mas quando nós olhamos para nós, parece que nós não conseguimos enxergar, a verdade não é? Então, para ajudar você, para me ajudar, custa nada perguntar. Mas também tenha a humildade de, quando você ouvir, baixar a cabeça e dizer: eu sou isso mesmo. Porque tem gente que escuta e diz, e fica bravo, e fica revoltadinho: eu não sou isso não, ei. Se quem te conhece está falando, é porque convive com você, então você precisa mudar. Meus queridos, não é feio reconhecer quando erramos.
Feio é você ter conhecimento do seu erro e não fazer nada para mudar. Isso é feio, isso é feio. Agora, quando você reconhece o seu erro, não é feio. Mas infelizmente nós fomos, pelo mundo que nós vivemos, levados a crer que assumir o nosso erro é sinal de fraqueza. Se você olhar para o mundo de hoje, as pessoas só querem o elogio, as pessoas só querem os aplausos, as pessoas só querem o que é bom. Aí quando você assume o seu erro, é sinal de fraqueza. O mundo tem nos ensinado isso, mas eu quero dizer para você, não é. Enquanto você reconhece o seu erro, é um bom sinal. É sinal de que você não quer continuar sendo a mesma pessoa, mas que você quer ser uma nova pessoa, que você quer ser mais de Deus, que você quer ser mais santo, que você quer ser um filho melhor, que você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. O perigo está quando você olha para a sua vida e não enxerga nenhum erro e diz que não precisa mudar nada. Aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Porque tem gente que diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim e eu não vou mudar por nada. Isso só revela que você quer continuar sendo a mesma pessoa ruim que você já é. Isso só revela que você quer continuar sendo ruim. Gente, se Paulo, que é Paulo, um cara que era assim, íntimo de Deus, amigo de Deus, santo, ele disse: eu não pretendo dizer que eu cheguei à perfeição, mas eu me empenho em conquistar, uma vez que também eu fui conquistado por Cristo. Quem dirá eu e você? Nós não somos perfeitos, mas uma vez que nós conhecemos esse Jesus, uma vez que nós fomos impactados por Ele, não tem como continuar do mesmo jeito. Não dá. Às vezes você fala assim: eu não matei ninguém, glória a Deus. Eu não fumo, eu não uso droga, eu não bebo, eu não faço nada que esse mundo faz. Mas você é arrogante, mas você não tem paciência, mas você só reclama. Se faz sol, reclama. Se faz frio, reclama. Se chove, reclama. Vive reclamando. Maus hábitos. Se acorda de manhã, já pega o seu celular e fica lá horas e horas, horas e horas. Mau hábito. Sabe por quê? Porque aí você fica horas e horas no seu celular, mas não falou com Deus, não rezou, não buscou a Deus. Aí sabe o que acontece? O seu celular acaba virando teu Deus. Ou você muda os seus hábitos, ou você vai continuar sendo sempre a mesma velha e velha pessoa. Deus não te quer velho. Fala para o seu irmão: chega, Deus não te quer velho, não. Deus te quer uma nova criatura. Ei, entenda. E para mudar os hábitos, muitas das vezes não vai ser fácil. Vou mentir para você não. Vai ser difícil para dedéu. Prometo para você, jurar não pode. Prometo. Desde o dia que minha mãe falou para mim
O que eu, Mateus, preciso mudar? O que tem aparecido de situação como se fosse um treinamento de Deus, e é literalmente o treinamento do Senhor, mas o que tem acontecido, o que tem aparecido de situação para mim melhorar nisso, nem te conto. Todo dia tem uma coisa. Aí eu tenho que respirar fundo. Eu tenho que respirar fundo, dizer: Deus está me treinando, Deus está me dando a oportunidade de ser melhor. Então eu ajo diferente, eu faço diferente, mas nem sempre, porque eu não sou perfeito. Mas é aí que está o segredo. Tem muitas pessoas que caem e desistem. Deus, Ele vê a nossa luta, como disse para Santo Antão. Santo Antão, ele lutava com o demônio. E aí, numa das lutas dele, ele falou para Jesus: e aí, Jesus, o Senhor não viu que eu só apanhei hoje? O Senhor não veio para me socorrer, não? E aí Jesus falou para ele: eu só quero te ver lutar. Eu estava o tempo todo do seu lado. Então, quando você está com o propósito de mudar algo na sua vida e você não consegue de imediato, fica triste. Não, o segredo é a persistência. O segredo é você não desistir. O segredo é você continuar tentando, mas com um detalhe, não com as suas forças, mas com a força de Deus. Porque se você usar somente da sua força, você vai perder tudo. Agora, quando você une a sua força com a força de Deus, aquilo que você não conseguia vencer, você vencerá. E o Senhor mostra que você vai conseguir. Nosso problema é que nós queremos lutar sozinhos. Nosso problema é que nós achamos que nós somos fortes o suficiente para fazer o que nós queremos. E não é bem assim. Em Gênesis vai dizer: Deus modelou o homem do barro da terra. Você não é forte, filho, você é barro. E por ser barro, você é frágil, você é fraco. A força do homem está em Deus. Eu acho lindo Santo Afonso dizer: aos animais Deus deu garra, a um outro animal Deus deu asa, tudo para que eles possam sobreviver na terra. Mas quando chegou no homem, quando chegou em mim e em você, Deus nos fez tão fraco, porque Ele quer mostrar para nós que a nossa força provém dEle. Então nós só vamos vencer nós mesmos se nós deixarmos que Ele, Cristo, Deus, viva em nós. Você precisa deixar que Cristo viva em você. E o que Jesus fala para esse jovem? Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Aí ele perguntou: quais, Senhor? Aí Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. E aí ele falou assim: mas tudo isso eu já pratico, tudo isso eu já observo desde a minha infância. Aí você vê o hábito que ele tinha. Já era um hábito, fazia parte da rotina dele. E glória a Deus, era aquilo que o Júnior falava no início. Nem todo hábito é ruim. Esse hábito dele é observar os mandamentos, amém, glória a Deus, é bom. Mas Jesus disse que é para ele: se queres ser perfeito. Aí está o grande detalhe, meus queridos:
Se queres ser perfeito, então revela para mim e para você o quê? Que existe um outro nível. Observar os mandamentos, fazer tudo que a regra, vamos dizer assim, pede, a maioria das pessoas fazem. Mas se você quer ser perfeito, você precisa fazer além do que as pessoas fazem. Uma pessoa normal, ela segue a regra. Mas agora você olha para um santo, qualquer santo da Igreja Católica, você vai ver que eles não só fizeram o que a Igreja pede, não só fizeram o que a regra pede, mas eles fizeram mais. Isso é muito importante entender. Na nossa comunidade, um sábado a gente faz formação, e numa das formações que a gente teve, foi nos dado esse tema, inteligência espiritual. E nisso, o Carlão que estava dando para nós a formação, ele falou assim: se você pegar os fariseus, eles faziam a regra pela regra, cumpria tudo, não faltava nada. Mas se você pegar os santos, eles faziam além da regra, mais do que o Senhor pede. E aí ele contou para nós a história de Santa Teresa de Calcutá. Certa vez um padre chegou para ela era conhecida muito pelas obras de caridade que ela fazia, o cuidado com os pobres. E aí o padre chegou para ela perguntando, como é que ela fazia esse trabalho, porque ele queria iniciar também. E aí a primeira coisa que ela falou para ele não foi nada sobre caridade, não foi nada sobre os pobres. Ela olhou para ele e falou assim: quantas horas por dia você reza? Aquele padre deu um sorriso e falou para ela: olha, eu achei que você ia falar para mim de caridade, eu achei que você ia falar para mim dos pobres. E aí ela falou: quantas horas você reza no seu dia? E aí ele disse: eu rezo bem pouco, porque as minhas tarefas paroquiais são muitas. O cuidado com a caridade com os pobres me consome. E ela falou para ele assim: é muito lindo. Se você quer aprender a cuidar dos pobres, você precisa rezar. Eu sou apenas uma mulher pobre que reza, e Deus me revela. Se você quer aprender, você precisa rezar. E aquele padre falou: mas eu já rezo a missa, eu já rezo o rosário, faço as orações próprias que o sacerdócio me impõe. Ela olhou para ele e falou assim: ainda é pouco, você precisa rezar mais. O que ela estava querendo dizer para ele é o seguinte: sai da zona de conforto. Você precisa ir agora para a zona do confronto. Meus queridos, aquele jovem pergunta para Jesus, e presta atenção, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Aquele jovem chega para Jesus e fala para ele: o que ainda me falta? E ele diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
E a palavra conta que aquele jovem, ele foi embora triste. Ele foi embora triste. Sabe por que ele foi embora triste? Porque ele ficou parado no seu comodismo. Ele achou que aquilo que ele fazia já estava bom. Ele achou que observar os mandamentos, que viver na obediência já estava bom. Agora, quando Jesus pediu algo a mais, ele não foi capaz de dar. E porque ele não deu esse passo, a tristeza invadiu o teu coração. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não fazer este algo a mais, para de achar que o que você faz está bom. Para de achar que você já está perfeito. Para de achar que você já está pronto. Não, você precisa mudar. Sai da zona de conforto, porque o Senhor tem mais para você. O Senhor tem mais para você. E para finalizar e nós orarmos, a Bíblia também relata a história de Zaqueu. Um homem rico também, cheio dos bens materiais, mas aquele homem encontrou Jesus, aquele homem viu Jesus, e a partir do momento que Jesus entrou na vida dele, o que é que ele fez? Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E por causa dessa ação dele, Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Estou querendo dizer para você uma coisa: ou você é Zaqueu, ou você é um jovem rico. Você quer ficar preso nas suas comodidades, você vai viver uma vida triste. Mas se você deixar o Senhor entrar na sua casa e você dar o passo que Ele te pede, você vai viver alegremente aquilo que ouvido nenhum ouviu, coração humano não imaginou e olho nem ouviu. É isso que o Senhor tem para você. É isso que Ele tem para você. Eu quero dizer para você uma coisa: nunca é tarde para mudar a direção da nossa vida, mas você precisa colocar empenho e esforço, contando com a graça de Deus. Amém? Se você entendeu, pode ficar de pé e a gente vai rezar.